que coisa boa poder estar aqui com esse grupo tão precioso, os irmãos contando essas histórias, histórias tão boas. Isso me fez lembrar também o privilégio que eu tive de crescer numa igreja batista como a PIB de Jacobina, e essas histórias mexem muito com o meu coração, porque são muito próximas àquilo que nós também vivemos ali, num outro momento, numa outra época, mas mostrando que a Igreja de Jesus ela é maravilhosa, né? A Igreja de Jesus ela é impressionante. Como é maravilhoso fazer parte da noiva, né? A gente poder construir, porque a gente que cresce juntos numa igreja, e eu noto aqui que isso é uma comum para os irmãos, cresceram juntos, vivenciaram como adolescente, como jovem, tantas experiências, né, Valdemir, que isso marca para a vida, né? E aí eu quero usar uma expressão que o Valdemir usa muito comigo, ele diz assim, Pastor Fabrício, um abraço do tamanho de São Paulo para você, né? O Valdemir sempre me diz isso, esse Valdemir é uma bênção na minha vida, sabe, Elias? O Elias é um queridão aqui que está com a gente, aqui em Brasília também, os demais irmãos. Vou usar a expressão do Valdemir dizendo, irmãos, um abraço do tamanho do Brasil, né? Para os irmãos, e alegria poder estar aqui. O Paulo é muito querido, privilégio de ter conhecido ele aí na PIB de Jacobina. Eu tive a honra de poder estar pregando aí na igreja, foi um momento muito precioso também na minha vida, e agradecer aos irmãos que estão conosco agora, nesse tempo devocional, a irmã Ana, o Elon, né, o Everaldo, a Dejanira, a Nilma, tem uma turma grande conosco aqui agora participando também, e hoje a gente poder, nas próximos 20, 30 minutos, meditarmos um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas, Elias, porque Deus tem falado muito ao nosso coração e a gente está saindo aí de um processo muito desafiador, que foram esses 2 anos intensos, né, de pandemia, de emergência de saúde, tantas coisas que aconteceram, tantas circunstâncias que mexeram com o nosso coração, e eu tenho dito que para a gente estar de pé num tempo como esse, só tem uma explicação, né? Graça de Deus, é graça do Senhor. Pastor Lula, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor nesses 2 anos? Tantos desafios, tanta gente que a gente ama, que nós iniciamos essa jornada de pandemia e perdemos no caminho. Todos nós aqui temos uma história de perda, todos nós temos uma história de alguém que a gente ama muito, que partiu, alguém que ficou com uma sequela, alguém que tem enfrentado um momento difícil, até mesmo dentro das nossas casas, né? A gente que tem enfrentado aqui em casa mesmo, nós enfrentamos a Covid por 2 vezes já, e ficamos com sequelas, tanto eu quanto minha esposa um pouco mais, fruto de todo esse processo, ela teve um derrame de coração, e assim a gente vai caminhando, mas no meio de tudo isso a gente vai vendo o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor na nossa vida, e hoje eu queria partilhar um pouco com os irmãos sobre essa questão da vida cristã vitoriosa, né? Um coração curado, um coração avivado para uma vida vitoriosa. Esse tema de vida cristã vitoriosa tem mexido comigo há alguns anos. Aos 13 anos de idade, eu tive a oportunidade de ler um dos livros que marcou a minha vida. Inclusive está aqui, tenho motivado a minha filha também, com essa mesma idade, lê-lo, que é este livro aqui. Hoje ele tem uma outra capa, mas quando eu li era a capinha antiga, O Fator Oração, do pastor Sam Tipt. E pastor Sam Tipt, ele mexe com a gente, ele é usado por Deus para falar o nosso coração de uma maneira muito especial sobre essas temáticas, né, de despertamento espiritual, sobre avivamento. E uma das coisas que, ao longo desses últimos anos, ouvindo muito o pastor Sam, sobre isso, ele mexeu muito com o meu coração quando ele usa essa expressão, corra como um campeão, viva a vida cristã vitoriosa. Pode nós, na nossa jornada cristã, pastor Elias, vivermos a vida cristã como um perdedor? Podemos, na nossa jornada cristã, salvos,
com os nomes escritos no livro da vida, termos uma jornada que, diante das circunstâncias e das frustrações, muitas vezes podemos baixar a nossa cabeça. Pastor Sami, de uma maneira muito especial, em muitos dos seus livros, menciona sobre isso, que se a gente não tomar muito cuidado e não tiver uma vida plena com o Senhor, nós teremos sim a salvação eterna, nós teremos sim os nomes escritos no livro da vida, mas talvez não desfrutemos daquilo que a palavra de Deus vai nos dizer e nos ensinar sobre a plenitude do Espírito. E aí é um desafio diário, a gente parar, pensar sobre isso e resgatar no nosso coração a paixão, né? Uma palavra que a gente usa pouco, talvez por ela ter se perdido tanto na língua portuguesa, talvez ter a ideia de algo muito passageiro, mas uso sobre a paixão dos primeiros dias da nossa fé. Né, quando a gente cantava o hino 171, aviva-nos, Senhor, dá-nos do teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. Eu brinco sempre que esse é o hino batista que pede fogo do céu. Ateia o fogo, né? Então, a gente pede fogo nesse hino. Então, o Batista também aqui é um bate-costal, né? Pede fogo do céu para o nosso coração, para que a gente tenha um coração avivado, porque, irmãos, é muito fácil o coração esfriar. É muito fácil a gente perder essa perspectiva de uma vida cristã plena. Quando a gente olha para isso, os discípulos se perderam em tão pouco tempo. Eles chegam para a última ceia com essa compreensão totalmente perdidos, brigando entre eles quem era o maior. Foi necessário Cristo lavar os seus pés para eles entenderem que eles tinham perdido o foco. A gente olha para o Novo Testamento, a gente olha para a igreja de Éfeso, né? Uma igreja tão nova, mas quando o Senhor escreve para ela, ela estava com um problema sério, ela era fiel, ela era doutrinariamente sadia, ela era perseverante, só tinha uma coisa, o coração não ardia mais como no começo. E aí o Senhor vai dizer para ela assim, lembra de onde caístes e volta a praticar o quê? As primeiras obras. Aí a gente vai olhando no Novo Testamento, a gente vai olhando para as outras igrejas, e quando a gente olha, por exemplo, para Laodiceia, uma igreja que se achava muito espiritual, uma igreja que se achava assim, voando na presença do Senhor, né? O Senhor é claro em dizer que ele estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato, né? Ela se achava rica, achava que não precisava de nada, quando, na verdade, o Senhor estava do lado de fora. Então, assim, tantas coisas que a gente vai vendo no meio de tudo isso, tantas coisas que a gente vai enxergando, e aí a gente precisa parar em algum momento e fazer uma avaliação da nossa jornada, como é que está a nossa caminhada, como é que está a nossa vida com o Senhor, porque nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, de entrar no piloto automático. Nós temos uma facilidade muito grande de entrar no piloto automático na vida cristã, e principalmente quem já viveu experiências tão extraordinárias na vida cristã, se a gente não tomar cuidado, em algum momento a gente pode simplesmente, diante de tantas circunstâncias, ficarmos tão marcados que a gente, então, precisa parar, avaliar e refletir sobre isso. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 24, que é onde a gente vai parar um pouquinho agora e dar uma refletida aí, principalmente nesse texto que é muito contextual, principalmente nessa semana que nós estamos, né? Pós-Páscoa, domingo passado foi domingo de Páscoa, né? E quando a gente olha para tudo isso, esse texto aqui é de fato o que aconteceu no último domingo, se podemos assim dizer, é o que aconteceu no domingo passado. É um texto muito recente, se a gente pode pensar dessa maneira. Era domingo e as mulheres foram ao túmulo procurar o corpo, preparar, né? Foram ali ao túmulo levando os óleos aromáticos 24:1, porque elas tinham preparado e elas queriam encontrar ali para preparar o corpo do Senhor. No entanto, elas não acharam o corpo do Senhor. Lucas narra de uma maneira muito especial e ele traz a entrada daquele ser celestial
que vira para aquelas mulheres e dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, aleluia! Era domingo da ressurreição. A maior notícia de todos os tempos já estava no jornal do dia. O ser celestial já tinha dito: ele vive, ele venceu a morte, ele está vivo. Aqui a maior notícia da igreja. A maior notícia da igreja não é a sexta-feira, é o domingo. Por isso que nós celebramos no domingo, é o domingo da ressurreição. É por isso que Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Vã seria estarmos aqui nessa noite de terça-feira, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui, mas nós estamos aqui porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele está vivo, meus irmãos. E essa é a razão da gente estar juntos aqui nessa noite, porque Ele vive. E essa era a notícia de primeira mão em Jerusalém, notícia de primeira mão as mulheres que vão até os discípulos, voltam, retornam, compartilha com os discípulos, e ali Pedro, então, se levanta, corre no túmulo, e ele vê somente os lençóis. Diz o texto bíblico, no versículo 12, nada mais, e ele se retira dali para casa, admirado do que tinha acontecido. Este é o cenário, mas nesse cenário de tanta alegria, de tanta motivação, tem, meu querido pastor Lula, no mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. 2 discípulos estavam voltando para casa. 2 deles estavam agora retornando para a sua aldeia. Quem é de cidade pequena igual eu, sou lá do interior de Minas Gerais, cidade pequena é um negócio sério. Você chega numa ponta, a outra, todo mundo já sabe que você chegou, todo mundo sabe da sua vida. É um sistema de comunicação incrível no interior. E eu fico pensando, como é que esses 2 que estariam voltando para casa agora, Valdemir, iriam enfrentar as perguntas dos vizinhos, as perguntas dos familiares, as perguntas daqueles que um dia disseram assim: rapaz, vocês vão atrás desse tal de Jesus? E agora? Ele não é o Messias? E aí? Vocês estão voltando agora para casa? Como? O texto bíblico diz que eles estavam voltando para Emaús, que ficava mais ou menos a uns 10 quilômetros de Jerusalém, verso 13, e eles iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Tudo que estava acontecendo era domingo, imagina, voltando agora para casa. Na sexta-feira, Cristo tinha sido crucificado. Imagina o coração desses 2. E enquanto eles conversavam, diz o texto bíblico que Jesus se aproxima. E Jesus começa a caminhar com eles, e os olhos dos 2 estavam como impedidos de reconhecer Jesus. O texto não diz por que os olhos estavam impedidos, mas uma coisa eu sei. Um discípulo de Jesus, quando está com o coração frustrado, quando ele está com o coração cheio de frustração, cheio de decepção, Jesus está falando com ele e ele não consegue enxergar. Presta bastante atenção nisso. Quando a gente está com o nosso coração frustrado, Jesus está falando com a gente e a gente não consegue entender e ouvir. Os nossos olhos ficam como que fechados. E era assim que estavam os 2. Então Jesus chega conversando com eles e pergunta: olha, o que vocês estão conversando? Vocês estão falando sobre o quê? E eles pararam entristecidos, diz Lucas. E um deles, chamado Cleopas, o qual nós sabemos o seu nome, Lucas menciona, vira para Jesus e diz assim: será se você é o único aqui em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo? Será se você não tem Face? Será se você não tem Insta? Será se você não entrou aí no Jornal do Dia para saber o que está acontecendo, Jesus? Ou eles não conseguiam conhecer e saber que era Jesus? E eles perguntam para aquele a quem estava falando com eles: será se você é o único que não sabe o que está acontecendo? E aí Jesus, Valdemir, vira para os 2 e diz assim: fala para mim, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que foi? E eles começaram a explicar.
E na explicação dos dois, nós vamos notar um coração frustrado. Olha só, aquilo que aconteceu com Jesus, diz o verso 19, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora ouça o verso 21. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Olha que coração frustrado. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel. Eu fico imaginando, Elias, pastor Elias, que eles não falaram assim, nesse tom, mas foi naquele tom lamurioso. E nós esperávamos que fosse ele o nosso Salvador. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de remir a gente de toda a opressão de Roma. Nós estamos sendo oprimidos. Olha que coração frustrado. Olha que coração triste. E aí eles dizem assim, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que todas estas coisas aconteceram. Hoje é domingo, tem 3 dias já. Agora olha o 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E, de fato, alguns dos nossos foram lá e viram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Ou seja, os dois já sabiam da notícia da ressurreição, mas quando o nosso coração está frustrado, nem notícia boa a gente recebe bem. Quando a gente está com o coração arrebentado, quando a gente está vivendo a frustração, quando a gente tinha tanta expectativa em determinadas áreas da nossa vida, na nossa jornada, expectativas as mais diversas, o que ocorre com a gente? O nosso coração fica frustrado, o nosso coração fica machucado, o nosso coração fica tão ferido que nem notícia boa a gente sabe receber. A pior coisa do mundo é você dar uma notícia boa para uma pessoa frustrada. Ela quase te joga pedra. Você vai contar uma notícia boa para alguém que está frustrado, ele não vibra com você, ele não se alegra com você. Sabe por quê? Porque o coração está machucado. Este é um exemplo. Eles já sabiam, Valdemir, as mulheres já tinham anunciado, os homens já tinham confirmado, e aqui está o coração frustrado. Coração frustrado é assim. Jesus está falando com a gente não entende. Alguém chega e traz notícia boa, a gente acha que é ruim, a gente não acredita, a gente não dá crédito. Por quê? Porque a gente passa a enxergar o mundo com o óculos da frustração e da decepção. E o coração, só frustração. E aí, meu irmão, a boca fala do que o coração está cheio, a mente enxerga aquilo que o coração está cheio, você passa a ver o mundo cinza, você perde a cor da vida e você passa a enxergar tudo da pior maneira. Se a história terminasse aqui, meus irmãos, que tristeza! Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, e é por isso que a história não termina aqui. E aí, então, Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e demoram em crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar para a sua glória? E então o Senhor Jesus começou a ensiná-los de Moisés aos profetas. Aqui Moisés representa a lei, ou seja, do Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e ele vem ensinando, e os profetas vão até os profetas menores, até Malaquias. Isso nos dá a entender que Jesus pega
a palavra que estava ao seu tempo, a palavra que era daquele momento, dos profetas, da lei aos profetas, da lei passando pelos escritos, indo aos profetas, e explica aos dois que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus não tinha perdido o controle da situação. Deus estava à frente de tudo. Ele é Senhor. E é interessante como o Senhor vem mostrando a eles ponto a ponto, desde o Gênesis, o Êxodo, tudo que aconteceu para mostrar a eles que Jesus Cristo é o Senhor, e ele não veio para libertar do poder de Roma, ele não veio para ser um libertador como Moisés, ele não veio para ser alguém como Davi, mas ele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, porque a maior prisão não era ocasionada por Roma, o maior peso não era do Império Romano, o maior peso são dos nossos pecados que nos afastam de Deus. Era tarde, estava escurecendo, e eles estavam chegando na aldeia, e Jesus então faz menção de passar adiante, mas coração de discípulo, por mais ferido que esteja, é coração onde a bondade se manifesta. Mesmo sem conhecer que era Jesus, eles fazem um convite: olha, fica conosco, já é tarde, o dia já está chegando ao fim. Não é à toa que Jesus contou em uma das suas histórias, usando lá no Samaritano, falando do perigo das estradas de Jerusalém. As estradas de Jerusalém eram perigosas, e estes homens sabiam bem disso. Aquilo ali Jesus não contou apenas uma história, era comum assaltos, era comum gente ser machucada, era comum gente ser assaltada. Então esses dois, com coração bondoso, vira para Jesus, sem saber que era Jesus, mas um coração de discípulo amoroso, ainda que frustrado. Fica conosco, já é tarde. E olha, eles convidam Jesus para entrar. E Jesus passa de convidado a anfitrião. Diz o texto bíblico que ele entra, e quando ele entra, já era tarde, ele senta à mesa, ele pega o pão e abençoa, e reparte o pão com eles. E Jesus tinha uma maneira toda especial de partir o pão, porque no momento em que ele parte o pão, os dois discípulos então reconhecem que era Jesus. Os dois discípulos então reconhecem que era o Senhor Jesus. Ali na comunhão, no partir do pão, Jesus tinha uma maneira muito especial de fazer isso, e então os dois, naquele momento, começam a dizer: não é verdade que o nosso coração ardia enquanto ele nos ministrava a palavra? Não é verdade que o nosso coração pegava fogo? O nosso coração estava incendiado, coração ardente, como diz o pastor Samitite, enquanto ele nos ministrava a palavra. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Diz o texto bíblico que esse impacto na vida dos dois, olha o que Deus faz. Um coração curado pela palavra, pela comunhão, pela presença preciosa de Jesus, muda a perspectiva. Já não tem mais medo. O texto diz que eles voltaram na mesma noite, e eles voltaram na mesma hora, 10 quilômetros a pé. E eles voltaram para Jerusalém animados, e eles acharam os 11 e os outros com eles. E quando lá eles chegaram, eles começaram a dizer: de fato, ele ressuscitou, e já apareceu a Pedro. E eles contaram tudo o que tinha acontecido no caminho, e eles tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Quantas vezes na nossa jornada, quantas vezes no caminhar, o nosso coração ficou frustrado. Quantas expectativas que nós tínhamos que foram frustradas, frustradas pela decepção, frustradas
pela jornada. Quantos aqui que na adolescência tinham tantas expectativas, expectativas na família, expectativas na profissão, expectativas na vocação, expectativas altas. Mas as circunstâncias trouxeram apenas frustrações. E depois de tantos anos, o coração pode estar machucado e frustrado. E ao contrário de viver aquela vida cristã pujante, extraordinária, vitoriosa, está como aqueles 2 discípulos. Nós esperávamos, nós esperávamos, nós esperávamos. Quantas vezes você senta com alguém e em poucas palavras você nota um coração frustrado? Uma vida cristã que poderia viver de maneira vitoriosa, uma vida cristã que poderia ser pujante, uma vida cristã que poderia ser de maneira extraordinária, mas está como os 2 discípulos. Nem notícia boa é suficiente. Nem notícia boa traz alegria ao coração. Por quê? Porque perdeu a perspectiva do começo. Teve expectativas equivocadas. E quando as nossas expectativas são equivocadas acerca de Deus, acerca do próximo, acerca de Jesus, acerca da igreja, nós nos frustramos. Quando nós temos expectativas equivocadas, a frustração é certa e um coração frustrado impede de viver a plenitude de Deus. Um coração frustrado impede da gente desfrutar daquilo que é a plenitude no Espírito. Um coração frustrado nos impede de vivermos a vida cristã pujante, vitoriosa, a qual o Novo Testamento, Paulo fala todo o tempo. Qual é o caminho, então, para a restauração? A restauração vem através da palavra, dos encontros divinos. A restauração vem através dos nossos tempos de devoção consistente. Quando nós pensamos que a maioria dos cristãos modernos não oram mais do que 3 minutos. Como nós teremos corações curados, como nós teremos corações transformados e ardentes pela presença de Deus, quando nós não conseguimos ler sequer um capítulo da Bíblia e nem sequer passarmos mais de 3 minutos em oração. Quando Jesus questiona os seus discípulos lá no Getsêmani, vocês não podem sequer passar 1 hora comigo. Qual seria o questionamento dele hoje conosco? Será se ele baixaria o seu nível? Será se vocês não podem passar 15 minutos comigo? Nós temos perdido o prazer de estar na presença do Pai. Nós temos perdido o prazer de ter uma vida devocional pujante. Nós temos perdido o prazer de estar diante do Senhor de uma maneira especial e crescer diante dele. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ocupados com tantas coisas que esquecemos do principal. O coração às vezes pode estar tão frustrado, mas para isso a gente precisa de cura. E a nossa cura virá em primeiro lugar pela palavra. É por isso que o Senhor Jesus, quando no capítulo 8 de João, de maneira muito especial, quando aqueles judeus creram nele, ele usa uma expressão extraordinária para mencionar sobre o processo de transformação e libertação que a palavra traz a cada coração. Quando Jesus disse, muitos creram nele, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, João 8:31,
Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação de um coração frustrado virá da permanência na palavra. A libertação de um coração entristecido virá de tempos e encontros divinos com o Senhor. Se nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa, não basta, não dá para vivermos apenas de poucos versículos ou de devocionais escritos por outros que já tiveram experiências pessoais com o Senhor e escreveram para nos abençoar. Não estou dizendo que esses devocionais não são preciosos, mas nós precisamos aprender a escrever os nossos próprios devocionais. Nós precisamos aprender a escrever as nossas próprias experiências com o Senhor diárias. O problema é que nós estamos vivendo de experiências dos outros. Como nós teremos um coração avivado, quando, na verdade, nós não temos tempo com o Senhor? Como nós teremos um coração curado da frustração quando nós não temos tempo com o Senhor? Segundo lugar é a comunhão. Olha que coisa linda. Comunhão, comunhão, comunhão. A palavra de Deus nos ensina que quando partiu o pão, houve comunhão entre os irmãos. Houve comunhão entre eles, e ali no partir do pão o coração foi curado. Agora, na pandemia, nós arrumamos uma conversa que Satanás está gostando muito dela. Você pode ser crente sem ter comunhão com os irmãos. Você pode ser crente à distância. A gente só não vive de restaurante à distância. A gente só não vive de lanche à distância, a gente só não vive de supermercado à distância, e nós queremos cair nesse engodo do diabo que a gente pode ser crente à distância. Irmão, Satanás está nos levando numa conversa macia, que a gente pode ficar distante do corpo e continuar vivo. Como, irmãos? Um coração restaurado, um coração fortalecido pelo Senhor, será aquele que de fato tem comunhão com os irmãos, aquele que vive no partir do pão. Por isso que a palavra de Deus nos mostra que quando partiu o pão, houve ali transformação e cura. Houve mudança. Mas a gente está se satisfazendo apenas com a televisão, com a distância, com a live. Não estou dizendo que isso seja errado. Nós precisamos de todos esses métodos, mas é impossível ser cristão à distância. É impossível fazer parte do corpo sem ter comunhão com ele. A palavra comunhão, Dr. Frank Stagg, no seu livro da década de 50, da Casa Publicadora Batista, vai nos dizer que é ter tudo em comum. É ter vida comum. Cooperativa é ter motivações comuns para objetivos comuns. E até tem resultados, mas não tem vida comum. Uma cooperativa, ela se reúne em prol, o cooperativismo é assim, é bonito, em prol de objetivos comuns. A cooperativa de produtores rurais, a cooperativa de produtores de leite, ela se reúne em um objetivo comum, isso é bonito, só não tem vida comum. Vida comum é comunidade, é ter tudo em comum. É por isso que a nossa declaração doutrinária vai dizer que a igreja é a comunidade dos discípulos. Ou seja, é o povo que anda em comum, anda junto, chora junto, carrega as fardos uns dos outros. É o povo que divide a grade de ovo. É o povo que divide o quilo de carne. É o povo que partilha o pão. Por isso que no Novo Testamento era no partir do pão e nas orações, e havia temor, e milagres aconteciam. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum. É na vida comunitária que os corações são curados. E qual é o resultado de um coração curado? Para a gente terminar por aqui, porque a gente já passou da hora.
Um coração curado, ele não aguenta ficar com as boas notícias para ele. Um coração curado volta correndo para Jerusalém e anuncia que ele está vivo. Um coração curado não aguenta ficar com isso só para si, e ele volta correndo e diz: Cristo ressuscitou, ele está vivo, verdadeiramente ressuscitou, 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 Cristo ressuscitou, verdadeiramente ele está vivo. Cristo está vivo, ele ressuscitou. Só um coração curado pode fazer isso. Um coração curado pela palavra, um coração curado pela comunhão, e um coração cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele transborda. Isso é plenitude do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não combina dizer que é cheio do Espírito Santo e não compartilha com ninguém as boas novas. Não combina dizer que está cheio de Deus e guarda para si a maior notícia de todos os tempos, que Ele está vivo. Quer ter uma vida vitoriosa? Quer ter uma vida extraordinária? É muito simples. Termino contando uma das histórias que eu aprendi debaixo de um cajueiro, lá no interior do Piauí. E que aprendizado precioso eu ganhei debaixo daquele cajueiro. Era uma tarde, um sol escaldante, e ali tinha um grupo de irmãos, e era um culto para consagrar um terreno para construir uma congregação. Isso já tem um punhado de anos. Mas um evangelista do coração muito avivado, um homem apaixonado por Jesus, que ama Jesus de todo o coração, estava pregando naquela tarde, debaixo daquele sol escaldante. E ele usou uma expressão que eu nunca mais vou esquecer. Ele diz que o que dá saúde espiritual é boi. E eu, na minha cabeça de gordo, fiquei logo pensando num bife, né? Quando ele disse assim, boi, eu fiquei pensando naquele bife suculento passando na chapa, ou uma costela de boi cozida com bastante macaxeira. Olha, uma vaca atolada, como a gente diz lá em Minas Gerais. Mas ele virou e disse assim, boi não é o que vocês estão pensando. Boi não é isso, não. Boi que dá sustento para crente é Bíblia, oração e igreja. Palavra, vida com Deus e comunhão com os irmãos. Esse é o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Uma vida pujante. Se debruçar na palavra, ter o coração curado das frustrações da vida, das circunstâncias, pela palavra de Deus. Um coração avivado, que na presença do Senhor recebe do Senhor. Mas é na comunhão. É na comunhão, é por isso que Satanás trabalha com tanta briga entre o povo de Deus. Porque é na comunhão que vem muitas vezes os nossos maiores problemas. É na comunhão que vem a briga entre as famílias. É na comunhão que Satanás ataca. É porque é na comunhão é que nós somos curados. É na comunhão que nós somos transformados. É a igreja que vive a vida comum, essa comunidade de amor, que nos abraça de tal maneira que a gente não tem vontade nem de ir embora, que a gente não tem vontade nem de ir para casa, termina o culto, a gente não quer ir embora, termina o PGM, a gente não quer ir embora, a gente está com os irmãos, a gente não quer ir embora, de maneira nenhuma a gente quer ir embora, por quê? Porque não existe nada mais gostoso que a antessala do céu. O que é a antessala do céu? É esse tempo de vida comum na igreja. Eu fico impressionado com crente que não gosta de igreja. Como é que vai fazer no céu?
Coisa boa é a gente estar com o povo de Deus. Coisa boa é a gente estar com a igreja de Jesus. Irmãos, ela é a noiva. Ela é a noiva. A única razão de Jesus Cristo voltar aqui é para buscar a noiva. Por isso que é bom estar em comunhão. E é assim que nós somos curados, sarados. Eu queria orar com você esta noite. Eu sou grato a Deus por esse grupo seleto da PIB de Jacobina, que está reunido. Outros irmãos, até que segue a Hope TV aqui, que deve ter recebido o acionamento, também veio para cá. É uma turma grande ali na live, agora conosco, ali na transmissão. Eu queria orar com você. Você que está com seu coração frustrado. Você que perdeu a perspectiva desse coração avivado. Max Lucado, pastor é da roça, gosta de contar história, hein? Vocês foram deixar um homem da roça falar, o homem da roça tem história. Max Lucado conta uma história muito interessante de um menininho. E menino que mexe comigo num dos seus livros. Ele diz que quando aquele menino fez 12 anos, o avô dele disse assim: hoje nós vamos te entregar uma escritura, a escritura da sua ilha. E aquele menino ficou tão encantado com aquele negócio de ser dono de uma ilha. Ele tinha um documento bonito, assim, uma folha colorida, assinada pelo avô, cheia de selos, e aquilo dava direito a ele à posse de uma ilha. Enquanto a meninada estava brincando de bola, né? Brincando de bete, correndo para um lado, para o outro, ele só ficava pensando numa coisa: quando eu vou conhecer a minha ilha? Ele ficava pensando como é que seria a sua ilha, aquele lugar bonito, aquela imagem paradisíaca, assim, tipo as ilhas do Caribe, né? Que não chega nem perto do sul da Bahia, que não chega nem perto, né? De Ilhéus, que não chega nem perto das ilhas de Canabrava, que não chega nem perto, né? Das belezas naturais da Bahia. E ele ficava imaginando como seria a sua ilha. Até que um dia o vô disse assim: no próximo aniversário nós vamos lá. E aí, quando chegou o aniversário, levaram o menino para conhecer a ilha. E ele, ansioso no coração, como criança na viagem, toda hora perguntava: pai, tá chegando, vô, tá chegando. Vô que carrega neto, sabe o que eu estou falando? Pai que carrega filho no carro, sabe? Toda hora o menino pergunta: pai, tá chegando. E de repente chegaram no pé de um morro. E o vô e o pai disseram assim: meu filho, quando você subir esse morro, de lá você vai avistar a sua ilha. Ele nem esperou o pai terminar, ele desceu do carro e saiu correndo, foi subindo, correndo, correndo, e aquele ofegante chegou lá em cima, e o pai e o avô vieram com muita luta correndo atrás, e quando ele chegou lá em cima, que ele avistou o horizonte, ele viu um pântano fedorento, um lugar feio, sujo, e o pai e o avô começaram a rir, e ele viu que aquilo tudo não passava de uma grande brincadeira de mau gosto. Aquele menino esperava e sonhava com uma grande ilha, mas o que ele recebeu foi um grande pântano. Eu não sei você, às vezes na sua jornada o que você esperava era uma grande ilha, talvez uma grande ilha na sua família, uma grande ilha no seu ministério, uma grande ilha na sua jornada, talvez com o que você se depara hoje é um grande pântano. E o seu coração está frustrado, seu coração está entristecido, e você não tem vivido uma vida cristã como você já viveu. Você não tem vivido aquilo que você já viveu. E hoje o Senhor está querendo curar o seu coração. Curar o seu coração através da palavra, curar o seu coração através da oração, curar o seu coração através daquilo que só Ele pode, que é o seu poder restaurador. Eu queria orar com você. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de crescer na tua presença e com tantos pastores, amigos queridos agora do estado da Bahia e de outros lugares do Brasil, estamos reunidos neste encontro.
Que o Senhor abençoe a cada um agora, a cada líder, a cada irmão, de maneira muito especial, com renovo da parte do Senhor, com renovo, Senhor, na tua presença, com renovo, Senhor, de graça e misericórdia, com renovo, Senhor, Pai, que só o Senhor pode trazer. Ó Deus, cura corações agora que estão feridos. Cura corações agora que estão, Senhor, frustrados. Cura, Senhor, agora corações que estão desanimados. Cura, Senhor, gente amada, gente querida, que um dia já falou do Senhor com tanta alegria, mas hoje está totalmente desanimado. Revigora agora, Senhor. Assim como o Senhor revigorou o coração daqueles dois. E eles voltaram para casa, cheio de ânimo. Abençoa-nos. Seja com cada um. E obrigado, Pai, por essa grande oportunidade na tua presença. Obrigado por esse encontro. É a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.